O mangá de Tokyo Ghoul é uma obra que carrega em si dezenas de personagens, desde os rasos aos complexos, aos mais morais até os mais imorais. Mas dentre todos esses existe um personagem que vive em um tipo de zona cinza específica, parado ao meio da moralidade, sendo então um dos personagens mais complexos da obra de Tokyo Ghoul. Bom, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o Uta. Só avisando que o último vídeo do canal foi um vídeo falando sobre os palhaços, o grupo que o Uta faz parte. Lá eu dei mais contexto acerca de como esse grupo age, de como ele funciona e de como o Uta se encaixa nesse grupo. Ele não é especificamente necessário para que você entenda esse vídeo aqui, mas eu recomendo que você assista para ter um contexto maior sobre os palhaços antes de saber mais sobre o Uta. Mas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Uta é introduzido logo cedo na obra, sendo um fabricante de máscaras para os Ghouls, e principalmente o responsável pelas máscaras da Anteiko. O personagem tem pouco destaque nesse momento, mas ele serve principalmente para a contextualização do mundo. Uta é o responsável por trazer mais contexto para o conceito dos distritos, e como a comunidade dos Ghouls existe nesse contexto, além de criar a máscara do Kaneki e dar para ele a grande identidade do Ghoul do tapa-olho. Ele também auxilia os membros da Anteiko diversas vezes e ajuda eles principalmente a salvar o Kaneki no arco da Ogiri. Esse começo, mesmo sendo bem simples, traz um detalhe muito importante para o personagem, algo que a gente vai explorar um pouco daqui a pouco. O desenvolvimento do Uta começa mais para a segunda metade da parte 1, quando o Kaneki vai até ele e o questiona sobre alguns aspectos do seu passado, recebendo então as suas respostas, onde nós vemos finalmente o seu passado e uma recontextualização do personagem. Uta foi há anos atrás o líder do Distrito 4, não porque ele conquistou a confiança de todos, ele escalou até o topo por meio da violência, um aspecto muito importante do personagem. O Uta passou grande parte do seu passado mergulhado na violência de uma forma tão intrínseca que perdeu muito do seu tato social, consciência da realidade e, principalmente, uma extrema distorção do conceito dos laços com os outros à sua volta. O Uta viveu dessa forma por anos dentro do distrito, até o dia em que apareceu um Ghoul com o mesmo poder que ele, Renji e Yomo. O Renji causava problemas constantemente, então o Uta ia atrás dele e os dois acabavam lutando. Como eles tinham níveis de poder parecidos, sempre chegavam perto de matar um ao outro, mas nunca conseguiam. Um dia, o Uta resolveu se aproximar do Renji apenas para conversar, e a amizade dos dois se formou de fato. Mas o que é curioso de se observar aqui é que o flashback é contado pela perspectiva do Uta, e é bem perceptível a diferença de noção deles em relação a como essa amizade se formou. Enquanto o Renji via Uta como inconveniente até o momento onde eles resolveram conversar, o Uta sempre viu Renji como seu amigo, graças à sua percepção de como os laços funcionam. Para ele, o ato de tentar matar um ao outro é uma forma de se formar uma amizade. Eu novamente vou deixar para explorar isso daqui a pouco, mas por enquanto tenham em mente o quão importante o Renji é para o Uta. Ele age como uma ponte para a moralidade e a sanidade que o Uta perdeu durante seus tempos como líder do Distrito 4. E quanto mais a obra avança, mais essa perda de sanidade vai ficando clara. No último capítulo de Tokyo Ghoul, nós temos uma revelação absurda. Vários personagens que acompanhamos durante a história, na verdade, faziam parte de um grupo que tramava vários acontecimentos pelas sombras, os palhaços. E o Uta está entre os principais membros desse grupo. Isso é um choque, porque até então você não enxerga ele como uma possível ameaça. O Uta representa na primeira parte da obra, no máximo, o papel de um secundário carismático. Alguém sem dúvidas excêntrico, mas que não foge dos padrões que ele representa. Porém agora, com isso em mente, sabendo que o Uta é um dos palhaços, tudo nele ganha outro significado. Os palhaços são um grupo que busca diversão e entretenimento, Ghouls que se perderam dentro das suas próprias tragédias, e por isso tentam extrair comédia do mundo trágico em que vivem. E para isso, eles enganam, matam, manipulam e fazem todo tipo de ato terrível. Quando se tem isso em mente e se olha em retrospecto para as coisas que passaram na obra, você consegue perceber muitas coisas sobre o Uta. Suas ações, apesar de serem essencialmente bem intencionadas, sempre carregavam em si esse aspecto do gosto pelo entretenimento e pela vontade de deixar as coisas interessantes. Isso vai desde quando ele cria a máscara do Kaneki até quando ele conta o seu passado a ele. Diferente do que muitos pensam, isso não torna o Uta objetivamente um traidor dos personagens principais, até porque o Uta nunca esteve do lado deles de fato. Isso é o que caracteriza os membros dos palhaços.
Todos fazem o que querem, lutam pelos seus próprios motivos, mas andam juntos por todos quererem no final a mesma coisa: diversão. Encontrar comédia em meio à tragédia. Em Tokyo Ghoul RE, o Uta marca presença em grande parte da obra, porém não como um personagem principal, mas sim como um antagonista recorrente. Como membro dos palhaços, toda vez que eles apareciam em ação, o Uta era um dos principais membros. O que é bem interessante de notar é que, assim como as aparições antigas dele ganham outro significado, as novas também ganham. A personalidade e modo de agir do Uta permanece inalterada aqui, mas você saber que ele é aliado de personagens tão perigosos e de caráter tão ruim torna as falas dele não só excêntricas, agora elas soam mórbidas, agressivas e cada vez mais duvidosas. Alguns exemplos disso são tanto o arco do leilão, onde ele ativamente participa da morte de muitas pessoas, como também no Cloud Siege, onde ele engana o Juzou usando da imagem do Shinohara. Porém, como eu disse, o Uta não é totalmente mau. Assim como alguns dos outros palhaços, ele apenas é um indivíduo que perdeu o tato com a realidade, mas ainda valoriza os laços que possui. Uma cena que é um ótimo exemplo disso é quando ele salva o Renji do ataque à base da Gold. E quando questionado do porquê fez isso, ele apenas responde: porque ele é meu amigo. Com isso em mente, nós temos a conclusão do personagem na obra, a sua luta contra o Renji durante os combates finais. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre a luta em si, nós precisamos falar sobre outra coisa. Afinal, por que o Renji é tão importante para o Uta? Para a gente entender isso da melhor forma, vamos falar sobre alguns simbolismos que o Uta carrega, já que isso é algo que diz muito sobre ele. Em Tokyo Ghoul existem Ghouls que têm capacidades biológicas especiais, habilidades raras que poucos Ghouls podem utilizar. O Uta é um caso desses, pois possui duas dessas habilidades: a capacidade de se transformar em outras pessoas e a capacidade de se multiplicar e criar clones até certo ponto. Essas duas habilidades trazem um simbolismo bem específico para o Uta: a perda de identidade. O Uta, como eu falei, passou boa parte do seu passado mergulhado na violência do Distrito 4. Perdeu sua família por isso, e passou a se perder em meio a essa violência. A loucura que envolveu a mente dele o fez perder tanto o senso da realidade à sua volta, que a obra deixa implícito que isso pode ter afetado até o senso de si do Uta, a própria personalidade dele, como ele se enxergava. E o que representa isso é justamente as suas habilidades terem a ver com esse tipo de desassociação, como a capacidade de se clonar e a capacidade de se transformar nos outros. Porém, existiu uma pessoa que criava uma ponte que guiava o Uta à sua sanidade. E essa pessoa era o Renji. Tanto nos flashbacks quanto no presente é possível ver o quanto o Uta parece mais feliz na presença do Renji. Esse laço que eles compartilham é muito mais do que uma simples amizade para o Uta. É o que conecta ele de volta à sua humanidade, ao seu lado mais ético. Como é referido pela Itori no final do mangá, o Uta só consegue mudar para melhor se estiver junto com o Renji. Caso ao contrário, ele sempre se afunda cada vez mais. Por outro lado, como eu disse no meu vídeo da família Kirishima, o Renji é uma pessoa que conseguiu evoluir muito com o passar do tempo, de alguém vingativo e violento a uma pessoa amorosa e que vê esperança no futuro. Esse principal traço que diferencia os dois é justamente o significado da tatuagem do Uta, que fala sobre a relação dele e do Renji. Não posso viver contigo, nem sem ti. Como o Uta afirma após mencionar o significado da sua tatuagem, o mundo é um lugar complexo, porque todo mundo tende a olhar só para si mesmo, perseguir os próprios objetivos e sonhos, o que pode desenvolver uma extrema falta de empatia. Um outro aspecto que também marca essas características do Uta é a sua relação com o número 19 e a carta do Sol no tarô. A carta do Sol tem em geral um aspecto positivo, envolvendo iluminação, bons presságios e realizações. No entanto, essa carta invertida indica sentidos opostos a isso, e em ambos os casos, os dois significados dizem muito sobre o Uta, alguém que oscila muito entre a iluminação e o desespero. A luta final do Renji do Uta se difere muito de todas as outras da reta final, isso porque ela não parece épica ou conclusiva, ela é melancólica. Eu pessoalmente gosto de enxergar esse combate não como uma luta convencional, mas sim como uma representação de um surto do Uta, algo que é simbolizado pela ativação da sua Kakuja, algo que deixa ele muito mais bestial e agressivo. Quando o Uta afirma que sempre quis devorar o Renji, a principal metáfora leva à resolução do seu conflito, das suas antigas batalhas, o momento onde se conectaram, o momento onde o Uta se sentiu novamente conectado com o mundo, com a realidade. O Uta, afetado pela violência, conheceu o Renji por meio da violência, e por causa disso se conectou de volta com a realidade.
Ele queria sentir esse sentimento de novo, assim como os outros palhaços, que buscavam os sentimentos intensos na diversão e no entretenimento para se sentirem vivos. Durante a batalha existem muitos detalhes interessantes. Essa é uma luta que infelizmente sofre um pouco com o fato dela ser muito rápida, assim como alguns outros elementos no final da obra, porém o autor faz um ótimo trabalho aqui e consegue guiar e conduzir a história de uma forma a deixar ela a melhor possível nesse contexto. Durante a batalha, a Hitori comenta um pouco sobre essa dualidade e fala sobre como o Uta perdeu a fé no mundo. Os palhaços são um grupo formado por ghouls que perderam a fé no mundo, e o Uta não só perdeu a sua fé pela violência, mas também pelo momento onde ele percebeu que o mundo não amava os ghouls. O mundo é feito pelos humanos e para os humanos. E ghouls, assim como o Uta, por mais que também sejam pessoas, não tinham nenhuma chance de sobreviver de forma ética nesse espaço. Por isso ele enlouqueceu, perdeu a esperança. Ele preferiu se desconectar da realidade do que continuar vivendo daquela maneira. A presença do Renji na sua vida traz à tona novamente essa conexão que ele tinha perdido. Representa para ele uma amizade verdadeira, um laço com a realidade. E por isso ele não pode viver sem ele. O Renji, porém, se difere do Uta, pois a sua jornada o levou a valorizar cada laço acima do valor do mundo, conseguir trabalhar com esses laços para construir um mundo melhor não só para ele, mas para todos, algo que o Uta não consegue entender, e por isso ele não pode viver com ele. Após o fim da batalha, Uta e Renji conversam. O Uta finalmente compartilha seus sentimentos, falando que esse sentimento ruim começou quando o Renji entrou na Anteiko. O Uta sentiu que o Renji tinha ido para longe dele. Não literalmente, mas sim pelo fato do Renji não conseguir continuar na escuridão, assim como o Uta tende a fazer naturalmente. Pro Uta, as coisas perderam o sentido pela forma como o mundo funciona. Porém, o Renji retruca, afirmando que ele entende esse sentimento, mas que explodir daquela forma, deixar a tragédia o consumir, não era a solução. O Renji, que foi capaz de se levantar graças às conexões que possuía para seguir em frente e superar o seu passado. Ele entendeu que nesse mundo não existe apenas sofrimento e desespero, e que o Uta também pode entender isso se tentar. O Renji então oferece a Uta uma nova chance, a possibilidade deles lutarem sempre, do Uta se apegar a esse laço que tem, agora da maneira certa. Construir de maneira fixa esse laço com a realidade. Essa cena pode parecer rápida ou até seca, mas é porque ela é feita dessa forma para ser o mais simbólica possível. Ela é belíssima quando se pega o contexto completo. O Uta, como eu disse, era apenas perdido, até de si mesmo, e pessoas como ele às vezes apenas precisam de uma mão estendida em direção a eles para que consigam sair dessa escuridão. Essa mão ser justamente a do Renji é o que torna esse momento tão especial, porque pro Uta, o Renji significava o próprio valor do mundo, sendo esse laço o que verdadeiramente faz ele se sentir vivo. Você é a minha dor. Não posso viver com você, nem sem ti, pois você me dá a vida, assim como a morte. Mas bem, acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!